Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos testemunhar que, de fato, as Tuas misericórdias se renovaram mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque durante essa noite tão perigosa o Senhor nos guardou de todo mal, o Senhor nos deu saúde, vigor e também o Senhor nos deu disposição e vontade de estarmos aqui na Tua casa nessas horas da manhã. E por isso, Senhor, nós te louvamos e muito te agradecemos, pedindo, Senhor, que Tu possas ser adorado aqui neste lugar. O Senhor possa fazer com que o fruto dos nossos lábios sejam agradáveis a Ti por intermédio de Jesus Cristo. Rogamos pelos irmãos que estão a caminho, que o Senhor possa guardá-los de todo mal e que logo, ó Deus, sem demora, possamos a uma só voz adorar o Senhor como convém a nós nesta manhã. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Amados, vamos abrir a palavra de Deus. Faremos isso no livro dos Salmos, Salmo 122. Vamos fazer a leitura alternada do versículo 1 ao versículo 5. Vamos ler, irmãos, do versículo 1 ao versículo 5. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Todos, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Amados, esse texto que nós lemos é um convite à adoração ao Senhor no dia que Ele reservou para o culto. Nós vamos dizer que viemos aqui, de fato, para adorar a Cristo, proclamar o seu poder. Vamos cantar.
Irmãos, vamos abrir novamente a palavra de Deus no Salmo 122, o versículo 6 ao versículo 9. Deste salmo diz: Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém, amém. Meus irmãos, aqui no Antigo Testamento, o salmista orava pela prosperidade, pela bênção da igreja. Mas ele não apenas ficava na oração. Diz aqui o versículo de número 9, que ele buscava o bem da própria igreja. E, meus irmãos, nesse momento, nós podemos olhar para as nossas próprias vidas, podemos, de alguma maneira, sondar os nossos corações para saber se, de fato, nós temos buscado em todo o tempo o bem do povo de Deus. Vamos pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados? E, para essa oração, eu gostaria de convidar o irmão Joaquim para que possa orar ao Senhor. Oremos. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos orar, aliás, cantar nesse momento o hino 105, A Certeza do Crente. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia
Irmãos, vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus no livro dos Salmos. Vamos fazer a leitura do Salmo 95, dos 3 primeiros versículos do Salmo 95. Os irmãos que puderem, por favor, se coloquem em pé e vamos ler a uma só voz esses 3 versículos da palavra de Deus. Vamos ler juntos, amados. Leiamos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, vamos obedecer agora aos salmos, vamos cantar o Salmo 122 e depois vamos entoar o hino Chuvas de Bênçãos, hino 172 do nosso inário. Os irmãos que vieram prevenidos podem vir até o gasofilácio e depositar os seus dízimos e as suas ofertas. Nós
Amém. Eu quero convidar o nosso irmão Marcos para que, por favor, venha à frente e faça a chamada de oficiais e professores. Bom dia. Essa daqui vem animada, viu? Vai dar certo. Pronto. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos aqui por estes filhos da aliança. E o Senhor tem um amor tão especial. Muito obrigado, Senhor, pelas grandes promessas que repousam sobre estas crianças. Rogamos em nome de Jesus que, através do ensino da Tua Palavra, que será, ó Deus, inchado por estas irmãs, possam, ó Deus, essas crianças crer no Senhor Jesus na mais tenra idade. É assim que nós te pedimos, ó Deus, com fé no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 3. Na semana passada, irmãos, eu iniciei aqui com os irmãos o estudo acerca
da igreja. Nós vamos fazer uma série de estudos a respeito de como a Bíblia ela enxerga a igreja. E hoje, irmãos, eu vou falar sobre a membresia da igreja local, tá? Nós falamos na semana passada das características da verdadeira igreja e hoje nós vamos falar a respeito da membresia da igreja. E para isso, irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Eu disse 1 Timóteo capítulo 3, vamos fazer a leitura desse texto. Mas antes dele, façamos a leitura de 1 Coríntios capítulo 12, por favor. Aí nós vamos fazer a leitura de 1 Timóteo 3. 1 Coríntios capítulo 12. Os irmãos encontraram? 1 Coríntios 12, 12. Vamos fazer a leitura a uma só voz, irmãos? Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Amém, amém. Vamos fazer uma oração, irmãos? Eu quero convidar o presbítero Josafá, que nos visita, que, por favor, faça essa oração. Oremos. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Meus irmãos, existe uma palavra que, hoje em dia, ela tem sido muito comum dentro dos círculos da igreja, que é uma palavra relativamente nova, é uma palavra chamada desigrejado. Vocês já ouviram falar nessa expressão alguma vez? Não, fulano de tal é um desigrejado. Já ouviu, Nayara? O que é um desigrejado, irmãos? Um desigrejado, via de regra, é uma pessoa que, por alguma razão, geralmente, irmãos, é uma decepção, tá? A pessoa resolveu abandonar a igreja. Então, vamos dizer assim, a pessoa estava numa igreja, era membro de uma igreja, aí aconteceu alguma coisa muito ruim lá naquela igreja. Aconteceu um escândalo, alguma coisa, às vezes uma liderança abusiva na igreja, às vezes um processo disciplinar mal feito. E a pessoa ficou assim extremamente ofendida ou decepcionada com aquela igreja. A maioria dos casos é assim. Outras vezes não. O indivíduo, ele simplesmente não quer mais saber desse negócio de igreja. Aí ele simplesmente abandona a igreja. Certo? E ele não se sente um descrente.
certo? Ele não se sente um descrente. Ele só não quer ficar na estrutura fixa de uma igreja. Ele não quer fazer parte de uma instituição, mas na cabeça dele ele é crente. Isso é um desigrejado. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, digamos assim, o desigrejado é uma espécie, eu não sei se eu posso dizer isso, mas vamos dizer que é uma espécie de evangélico nominal. É alguém que não tem um vínculo eclesiástico com nenhuma igreja, certo? Mas se sente crente. Ok? Vocês conhecem? Quem é que conhece alguém assim? Alguém conhece alguém assim? Eu conheço algumas pessoas assim. Você conhece, Emanuel? Obviamente ninguém vai dizer nomes, né? Não é o caso aqui. Mas eu acho que alguns de nós aqui conheçam pessoas assim. Eu estou dizendo isso, irmãos, com base em dados oficiais. Por exemplo, no ano de 2010, o IBGE, que é um órgão oficial aqui do nosso país, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fez uma pesquisa em 2010, irmãos, há 13 anos atrás. Nós não estamos falando de ontem, não. Já estamos falando de muito tempo, irmã Gisa. Mas em 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fez uma pesquisa sobre a religiosidade brasileira, irmã Liette. E chegou à conclusão que existem cerca de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Isso em 2013. Hoje deve ser bem mais. Eu acho. Eu acredito que seja bem mais. Contudo, irmã Gisa, dessa pesquisa, que diz que havia 40 milhões de evangélicos no país, o IBGE disse que 10% desse número, ou seja, 4 milhões de pessoas, se auto-intitulavam sem igreja. Ou seja, eles diziam que eram evangélicos, mas não estavam ligados a igreja nenhuma. Porque, veja assim, se alguém fosse bater lá na sua porta, irmã Gisa, e alguém lhe perguntasse assim, irmã Gisa, você é evangélica? Aí você ia dizer sim. Aí lhe perguntaria, qual a sua igreja? Aí você iria dizer, Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas perguntaram para várias pessoas, e várias pessoas disseram, não, eu sou evangélico, mas não sou ligado a igreja nenhuma. Tá? Por sinal, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a nossa igreja, o IBGE diz que existem em torno de 1.100.000 presbiterianos no país. Mas, assim, presbiterianos tem demais, né? Não tem? Presbiteriano, você tem em conta presbiteriano independente, você encontra presbiteriano, a igreja presbiteriana conservadora, você tem igreja presbiteriana renovada. Pelos nossos dados que nós prestamos aos concílios, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem cerca, de acordo com o secretário executivo do Supremo Concílio, que esteve essa semana aqui em Teresina, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem em torno de 700 e alguns mil membros. Então, de 1 milhão, os outros são outros presbiterianos, né? A igreja independente deve ter uns 100.000 membros. A igreja conservadora é uma igreja pequena, deve ter uns 30, 40 mil membros. A igreja renovada, que é muito diferente da nossa, mas carrega o nome de presbiteriano, deve ter aí em torno de uns 50 mil membros, não mais do que isso. E aí tem outros grupinhos menores também que são presbiterianos, tá? Mas vocês entenderam qual é o ponto, irmãos? Tem muita gente que diz que não é de igreja nenhuma, certo? E isso, irmã Gisa, é uma novidade.
no meio evangélico. Podemos dizer isso, Fábio. Por quê? Porque assim, irmãos, na época que eu era criança, não faz tanto tempo assim, tá? Não faz tanto tempo assim. Não é possível, né, irmão? Na época que eu era criança, presbítero Josafá, quando alguém que se dizia evangélico não estava associado a nenhuma igreja ou vinculado a nenhuma igreja, as pessoas tendiam a dizer que a pessoa estava desviada. Na minha época de infância, tá, irmãos? Adolescência também. Não faz muito tempo. Ainda bem que o senhor fez esse comentário de forma muito à vontade, né? Eita, sem pressão. Então, mas hoje em dia as pessoas dizem assim, não, eu sou evangélico, mas não sou praticante. Isso é uma coisa assim nova. Porque assim, na época que eu era criança e adolescente, você encontrava muito católico não praticante. Entendeu? Por exemplo, eu tinha uma pessoa lá de dentro da nossa casa que trabalhava conosco, que ela era católica. Mas ela não era praticante. Ela não abria mão de ser católica. Certo? Embora a gente pregasse também para ela, mas ela não abria mão de ser católica. Mas ela não era praticante. Mas não havia naquela época essa ideia de evangélico não praticante. Ou que não estava vinculado a uma igreja, ou que não ia regularmente para uma igreja. Pelo menos na minha infância era assim. Lá no meu interior do Ceará era assim, irmão Joaquim. Hoje em dia mudou, certo? E mudou tanto, irmã Gisa, que hoje em dia as pessoas, muitas delas se sentem bem não fazendo parte da igreja local. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Alguns anos atrás, logo quando eu cheguei aqui, tinha um jovem que visitava a nossa igreja. Ele visitava. E aí eu acho que ele até começou a fazer a classe de catecúmenos, acho que ele fez 1 ou 2 lições. E aí, depois que ele fez essas 1, 2 lições, desapareceu da igreja. Ele já estava afastado da igreja há muito tempo, ele tinha se batizado numa outra igreja genuinamente evangélica, e ele só iria fazer a classe de catecúmenos para professar publicamente a fé e conhecer as doutrinas da nossa igreja, tudo mais, aquilo que todos os irmãos aqui já passaram pelo processo, sabem como é. E aí ele desapareceu. Aí eu me recordo que uma determinada feita, depois de muito tempo, ele veio aqui, né? Aí eu abracei ele e perguntei, fulano, e aí, fulano, você está se congregando aonde? Ele disse, não, pastor, não estou me congregando em canto nenhum. Eu digo, rapaz, pô, que bom que você veio. Que bom que você veio. Agora fique firme, rapaz. Fica aqui conosco. Ele disse, não, pastor, eu estou firme. Eu estou bem demais. Entendeu, irmãos? Então, tem muita gente, hoje em dia, que está afastado da igreja e se sente extremamente bem. Certo? Oi? Até prega para outros, evangeliza, certo? E aí eu conversei com ele, aí eu digo, irmão, mas a igreja, o culto, você não tem saudade, não? Ele diz, não, pastor, quando eu quero assistir uma pregação, eu vou colocar lá no YouTube o pastor Hernandes ou o reverendo Augusto e eu escuto lá. Tá bom demais. Então, todo domingo, quando eu não tenho coragem de vir para a igreja, aí abre parênteses, quase todo domingo, aí eu vou e assisto, né? Eles estão muito confortáveis em não ter vínculo nenhum com a igreja instituída. Então, a pergunta é, irmãos,
A gente está certo mesmo em fazer o que a gente faz? Porque, assim, a nossa igreja é uma igreja instituída. Nós fomos organizados ano passado. Por exemplo, nós temos um CNPJ. Nós temos um CNPJ. Nós somos uma pessoa jurídica, inclusive obedecendo às leis da nossa nação. Nós somos organizados, agora nós somos uma igreja autônoma. A gente tem um CNPJ, a gente tem conta bancária, a gente tem tesoureiro, a gente tem uma comissão que tem exame de contas aqui na igreja, a gente tem um hall de membros, eu sei quem são todos os membros da igreja, certo? Tem o Pix. A nossa igreja, eu já falando da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem seminários. Todos vocês já foram no nosso seminário, né? Eu acho que todos vocês foram. Ontem mesmo teve uma festa belíssima, onde o Álvaro colou grau. Quem foi lá, não foi bonito, irmã? Eita, já imaginou o Lucas colando grau, irmã? Eita, vai ser emoção demais, hein, irmã? Pois é. Todos aqueles que se formaram ontem eram meus alunos. Todos aqueles, ó. E aí, irmãos, se é coisa boa, a gente conta, né, irmãos? Para a glória de Deus, né? É. Aquela turma. Não, ontem falaram assim, lá na hora da formatura, o Álvaro gosta de comer muito. Pupilo do pastor Jefté. Eu digo, meu Deus do céu. Aí, irmãos, a nossa igreja tem seminário, a nossa igreja tem universidade, a nossa igreja tem hospital. Gente, tá certo isso? Vamos falar aqui nos termos da igreja local. Tá certo a igreja ter um hall de membros? Você está vinculado a uma igreja. Isso é uma coisa bíblica? Essa é a pergunta que eu quero tratar, pelo menos a princípio, nesta manhã. Será que a gente está certo mesmo? Porque a gente tem que estar sempre o benefício da dúvida, né? Quando vem uma posição contrária, a gente tem que olhar à luz da palavra de Deus, aquela que é a ideia da palavra do Senhor, a doutrina da palavra do Senhor, não é? Então a pergunta é isso: essa ideia de membresia de igreja local é uma coisa bíblica? Ou o desigrejado está certo mesmo? Ele não precisa ter vínculos com igreja nenhuma. No meu entendimento, irmãos, eu vou tentar mostrar isso, a palavra de Deus. Nós temos que sim estar vinculados a uma igreja. Nós temos que estar vinculados a outras pessoas. E eu quero dar algumas razões para isso. Primeira razão, irmã Giza. Lá em Atos, no capítulo 2, por favor, abra lá a palavra de Deus em Atos, no capítulo 2. O iniciozinho dessa fase da igreja na nova aliança. Já havia igreja lá no Antigo Testamento, por meio do povo de Israel. Agora haverá a igreja da nova aliança, no Novo Testamento. Veja só, Atos 2,42. O que é que diz, irmãos? Vamos lá? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Então eles compartilhavam uma vida juntos, concordam? Concorda comigo, irmão Joaquim? Os primeiros crentes, eles tinham uma vida juntas. Eles não eram pessoas afastadas uma das outras. Eles se congregavam. No versículo de número 46, olha aí, versículo 46. Olha aí. Diariamente perseveravam como, irmão Ozenildo? Unânimes Estava todo mundo lá reunido, os primeiros crentes, unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, certo? E aí, no versículo 47, tem mais uma informação muito interessante. Veja só, irmão Essa.
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acontecia o que, irmãos? Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo. Kelvin, faz sentido falar de acrescentar, Deus acrescentando o número de crentes na igreja, se esses crentes eles não estão vinculados entre si? Não faz sentido, né, irmãos? Quando você acrescenta, você está acrescentando sob base de alguma coisa que já está estabelecida. Certo? Então, se você, vamos dizer agora, se os crentes fossem todos desigrejados, não tinha como acrescentar, eles estão soltos, não é? Eles estão independentes uns dos outros. Então, quando uma pessoa ela professa a sua fé em Cristo Jesus, ela é acrescentada ao corpo de cristãos já existentes. Em outras palavras, ela se filia a uma igreja. E é por isso que nenhum lugar no Novo Testamento você encontra um crente vivendo de forma solitária, sozinho, isolado de outros cristãos. Por definição, os crentes eles acabam se unindo a outras pessoas, né? Diga, irmão Álvaro. Sim. Pois é, valeu, excelente. Estava contado, né? Com certeza. Então, diga, irmão Zé Nilton. Exatamente. Salvos. Isso. Quanto àquilo que o Álvaro falou, as igrejas, Álvaro, de fato, elas sabiam quem pertencia à membresia da igreja local. Por exemplo, só um exemplo, irmãos. Tinha um cristão lá em 1 Coríntios capítulo 5, que diz lá o texto, que ele estava praticando um pecado de imoralidade. Todos os irmãos conhecem esse texto. 1 Coríntios capítulo 5. E aí, meus irmãos, o que foi que aconteceu? O que é que Paulo exortou a igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 5, a que a igreja fizesse com esse crente que estava vivendo em pecado deliberado, certo? Aquilo que a gente chama de iniquidade, que a pessoa repreende a outra pessoa a respeito do pecado dela, em vez da pessoa se arrepender, a pessoa faz praticar ainda mais o pecado. O que é que acontece? O que é que Paulo manda a igreja fazer? Paulo manda excluir a pessoa da igreja. Agora vem de cá, Álvaro, como é que a gente exclui alguém da igreja se ele não faz parte da igreja? Não pode. Não existe isso, certo? Não existe isso. Então, você só pode, de fato e de verdade, excluir alguém da igreja se esse alguém está vinculado à igreja. Então, por exemplo, eu já aconselhei muitas pessoas. Toda semana aconselho pessoas de diversos casos. E às vezes, irmãos, são casos assim, envolvendo pecados sérios. Mas assim, a pessoa não é membro da minha igreja. Não é membro, não tem intenção de ser membro da minha igreja. E logicamente, principalmente se ela for membro de outra igreja, eu não vou fazer o convite para ela fazer parte da minha igreja. Não vou fazer isso. É uma decisão natural da pessoa. Mas chamar, eu não vou chamar, não. Ninguém aqui, os irmãos, todos que estão aqui, eu nunca, inclusive aqueles que vieram de outras igrejas, vocês são muito cientes que eu nunca constrangi ninguém a fazer parte da nossa igreja. Nunca fiz isso. Tá? Aí, a pessoa está envolta em um pecado, eu não posso disciplinar a pessoa. Por quê? Ela não faz parte da minha igreja. Eu não tenho autoridade sobre a vida dela. Como irmão em Cristo, eu posso aconselhar essa pessoa, eu posso orar por ela, não é? Posso ajudá-la. Mas mais do que isso não, porque ela não faz parte da igreja.
Então, o apóstolo Paulo, ele diz, irmãos, olha, esse homem que vive em imoralidade, ele tem que ser excluído, certo? Então, essa questão da disciplina, ela demonstra para mim e para você, que a disciplina, que é um conceito bíblico, Álvaro, só pode ser aplicada quando esse conceito de membresia for aplicado, certo? A membresia da igreja é o pressuposto para a aplicação da disciplina. Se você não é membro de uma igreja, não tem como você ser disciplinado. Compreendido, irmãos? Certo? Ok? Compreendido até aqui? Existem algumas coisas também, por exemplo, no caso da disciplina pública. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos duas classes de disciplina, irmão Joaquim. Nós temos a disciplina pública e tem a disciplina velada. A disciplina velada, ela é aplicada para pecados velados, ou seja, pecados que não são públicos. Então é o seguinte, irmão fulano de tal cometeu algum pecado, quebrou algum dos mandamentos. Só que esse mandamento, só que a quebra deste mandamento não é de conhecimento da igreja. A igreja não sabe. A sociedade também não sabe. Nós vamos preservar este irmão e preservar a própria igreja de que esse pecado seja publicado. Porque às vezes isso pode trazer escândalo. Já imaginou, irmãos, um visitante aqui na igreja, alguém que não é crente, aí eu chegar, aí dizer, ó, irmãos, o irmão Fábio, ele quebrou o mandamento tal. Aí todo mundo vai ficar assim perguntando, meu Deus, mas o que foi que aconteceu? Mas agora, se o pecado dele fosse público, aí a disciplina tinha que ser pública. Por quê, irmãos? Para que as pessoas lá de fora e as pessoas aqui de dentro saibam de fato e de verdade que nós prezamos pela pureza da igreja. Quando as pessoas lá de fora, uma vez eu escutei isso em um determinado lugar, a pessoa foi disciplinada, aí terminou o culto, aí ela apertou a nossa mão e disse assim, rapaz, aqui essa igreja é uma igreja séria. Aqui a gente não pode pintar e bordar, não. Por quê? Porque havia a correção, a disciplina da parte do Senhor no que diz respeito a isso. Mas você só pode disciplinar alguém se esse alguém fizer parte da igreja. Se ele não fizer parte da igreja, se eu tiver a ousadia de disciplinar essa pessoa, irmãos, essa pessoa vai dizer, não tem nada a ver com você, não. Estou nem aí para aquilo que você está dizendo. Porque ele não faz parte da igreja, certo? Mas tem mais coisa, por exemplo, as imagens, Álvaro, que a Bíblia utiliza para membresia de igreja, elas todas fazem com que nós tenhamos vínculos um com o outro. Por exemplo, nós lemos aqui 1 Coríntios capítulo 12. Qual é a imagem que o apóstolo Paulo pinta para retratar a igreja? Qual é, Kelvin? É do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós é alguma coisa. O irmão Abimael é uma das mãos. O irmão Osmael é a outra mão. Certo? Eles são os diáconos aqui da igreja. Certo? Talvez eu seja a boca, né? Porque eu sou quem prega. Cada um de nós é um membro do corpo de Cristo. Nós estamos vinculados uns aos outros. Entendeu, irmão Ozenildo? Nós estamos vinculados uns aos outros. Outro exemplo, o apóstolo Pedro nos compara a um templo, em que cada um de nós somos um templo feito de pedras vivas. Cada um de nós é uma pedra viva desse templo. E Jesus Cristo, ele é a pedra angular. O que é uma pedra angular, irmã Nayara? É aquela pedra que antigamente era a pedra da esquina. Era a pedra mais difícil de todas de encontrar. Mas era essencial, irmã Eliette, para que unisse todas aquelas pedras que estão dos lados das paredes. Ok?
Entendido? É um outro exemplo. Outro exemplo, irmã Eliette. É exemplo do rebanho. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Outro exemplo, a vinha. Certo? Nós somos, irmãos, certo? Uma vinha, ela tem ramos. Mas esses ramos estão unidos a essa vinha. Tá? Então, nós temos vários exemplos. Mas tem mais coisa que mostra que tem que ter um vínculo, irmãos. Por exemplo, o autor aos Hebreus, no capítulo 10, diz assim: não vos deixeis de congregar como é, irmãos? Como é costume de alguns. Irmã Eliette, vem cá, irmã Eliette. Como é que eu vou cobrar de alguém para que ela se congregue se ela não é parte de uma igreja? Se ela não tem vínculo com a igreja? Quem não tem vínculo com a igreja não precisa se congregar regularmente. Tá? Então, outro exemplo da carta aos Hebreus. Lá em Hebreus, no capítulo 13, o escritor aos Hebreus, irmão Kelvin, diz que os crentes eles devem se submeter aos seus líderes, aos seus guias. Isso aí, meus irmãos, é uma coisa muito importante. O único modo da gente se submeter aos nossos guias, aos nossos líderes, é fazendo parte da igreja. Se você não faz parte de uma igreja, você não tem liderança. Você é autônomo, não é? Então, por exemplo, quando nós vamos fazer a pública profissão de fé, vocês fazem alguns juramentos solenes aqui diante de Deus. Por exemplo, um dos juramentos solenes, irmã Gelane, que se Deus permitir, você vai fazer quando você for batizado. Você vai se comprometer a ser submissa à liderança da igreja, desde que ela esteja sendo fiel à palavra de Deus, certo? Então, assim, enquanto ela for fiel à palavra de Deus, bem, tudo bem. Então, você é submissa, porque eu sou submissa ao pastor Jefté, no sentido de que ele transmite a palavra de Deus corretamente. Mas, meus irmãos, se eu começar a pregar heresia aqui, vocês não podem ser submissos, não, tá? Não pode, não. De jeito nenhum. Entendeu? Hã? Imagina se eu começar a virar aqui a minha cabeça e eu começar a pregar heresia. Não, irmãos. Pelo amor de Deus. Certo? A gente tem que perseverar, mas é na doutrina bíblica. Certo? Porque a nossa igreja não tem dono humano. A nossa igreja, ela é de Deus. O nosso cabeça é Cristo. Tá? Exatamente. Tá? Outra coisa. E talvez esse exemplo seja o mais claro. Um dos mais claros, não sei. Por exemplo, Álvaro, em todas as epístolas do apóstolo Paulo, aparece um problema. Ou seja, é um problema muito comum entre a igreja. Qual é o problema, irmão Álvaro, que aparece em todas as epístolas? Qual é o problema, irmão Álvaro? O problema é da comunhão pessoal. Olha, irmão Raí, toda igreja que o apóstolo Paulo fala, parece que tem alguma coisinha, até alguma maior ou menor grau, os irmãos, às vezes, vez por outra, está brigando. Por exemplo, até a epístola aos Filipenses, presbítero Josafá, até a epístola aos Filipenses, que é a epístola da alegria, do amor, essa epístola vem dizendo lá, em um determinado capítulo, o apóstolo Paulo chega lá e diz: rogo a Síntica e a Evódia, duas irmãs lá da igreja. Ele diz que pensem concordemente no Senhor. Elas não estavam pensando concordemente. Na verdade, elas tinham lá alguma divergência, aquilo não estava sendo resolvido, tal. O apóstolo Paulo dá essa ordem. Então, tem esse problema. Aí você chega lá em Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, lembra, irmão Álvaro, versículo Obadias, irmão Álvaro, Colossenses 3,13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Irmãos,
Não, eu só lhe perdoo, eu só posso suportar você se eu estou ligado a você. Né? Suportar. Eu tenho que suportar o meu irmão, mesmo nas fraquezas dele. Eu suporto vocês, vocês me suportam, nesse bom sentido. Né? Mutuamente. Porque, inclusive, o pastor de vocês não é perfeito. É falho. Então, por favor, me suportem. Me suportem que eu vou suportar vocês também. Né? Ninguém aqui é perfeito. Eu dou graças a Deus pela vida da minha igreja. Todos que entram aqui nessa igreja, eu sempre digo. Diga, irmã Gelada. Eu digo, olha, vocês estão entrando numa boa igreja. Não disse isso para você, Raí? Vocês estão entrando numa boa igreja. Essa igreja é uma igreja de pecadores, mas remidos pelo sangue de Cristo. E eu sou muito feliz de pastorear essa igreja. Aqui a gente tem uma boa doutrina da palavra de Deus, que é a coisa mais importante. Aqui a gente tem comunhão. A gente não vive brigando, né, irmãos? Não vive não, né? Não vive brigando entre si. Aqui é uma boa igreja. Graças a Deus. É, exatamente. Exatamente. Olha, eu louvo a Deus por isso. O quê, irmão? Os 12 do bicho. Misericórdia. 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 Meu Deus do céu. Aí, irmãos, olha. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Em Colossenses capítulo 1, versículo 2. Colossenses 1, versículo 2. Os 12 do bispo, essa daí. Eu sei, eu não estou duvidando não. É porque eu achei. Mas meu Deus do céu. Olha aí, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. A quem, irmãos? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Era um grupo, eles sabiam que irmãos eram aquele alvo. Por quê? Porque faziam parte de uma mesma igreja, certo? Então, meus irmãos, para concluir, só para mostrar para vocês como tem a membresia. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, vá para a última página da Bíblia, por favor. Apocalipse, capítulo 21, penúltima página da Bíblia, a depender do tamanho da página da sua Bíblia, né? É a última ou é a penúltima? Versículo 27. Vamos lá. Olha, leiamos, irmãos, versículo 27. Nela nunca jamais penetrará nem o que pratica abominação e mentira, mas somente... Veja só, aqui o texto está dizendo, o apóstolo está dizendo, está retratando quem é que vai habitar lá na Nova Jerusalém. Aí, diz aqui o texto, que algumas pessoas não vão habitar lá, irmão Zenildo. Somente irão habitar lá aqueles que estão inscritos no livro da vida do... Então, olha, irmãos, é o seguinte, a Nova Jerusalém tem um livro de membresia, tem um rol de membresia. Não tem? Então, o nome está lá inscrito. Se o próprio Deus tem um nome inscrito destes, é possível, creio eu, que nós possamos ter essa lista também aqui. Embora nós não saibamos, de fato, quem é joio, quem é trigo, mas certamente, irmãos, eu espero que todos nós
senão a grande maioria de nós estejamos lá na Nova Jerusalém. O rol de membros de uma igreja, eu acredito que não vai ser tão diferente daquele que está lá no livro da vida, não. Eu entendo assim. Embora a gente poderá ter muitas surpresas quando chegar lá no céu. Muitas surpresas. Eu acredito que nós vamos ter surpresas. Certo? Muito bem. Então, eu quis mostrar para os irmãos que, biblicamente falando, eu entendo que nós não estamos errados em fazer parte de uma igreja instituída. Eu entendo assim, biblicamente. Agora eu quero dar mais um passo. A pergunta agora é: o que é que eu faço para ingressar numa igreja? O que é que eu preciso fazer para ser membro de uma igreja local? Certo? Isso, em algum sentido, é um tanto quanto debatido. As igrejas, elas têm assim, diferentes perspectivas. Mas eu entendo, irmãos, que para alguém ser membro de uma igreja local, existe um pré-requisito muito importante, que é fazer a sua pública profissão de fé. Ela, em outras palavras, tem que dizer com a sua própria boca, professar com sua própria boca que crê em quem, irmãos? Em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Logicamente, para isso, a pessoa, ela precisa conhecer o Evangelho, alguma coisa do Evangelho. Porque ela não pode professar, ela pode até professar, mas ela professar com palavras vazias, sem ter a compreensão disso, não vale a pena, não é correto, não é edificante isso. Agora, se ela tem o conhecimento, se ela conhece o Evangelho, e aquilo de fato foi para o coração dela, aí, irmã Gisa, ela pode professar publicamente a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a pessoa, ela só professa a sua fé, via de regra, quando ela passa pela classe de catecúmenos. Na classe de catecúmenos, a gente aprende algumas coisas. Dentre as coisas que a gente aprende, está a essência do Evangelho. E essa é a coisa essencial. Existem algumas coisas que na classe de catecúmenos que são acessórias. Mas a lição principal é sempre aquela a respeito do Evangelho. Eu sempre digo para a pessoa: fulano, você entendeu que você é pecadora? Você entendeu que você, por você mesmo, você está indo para o inferno, você vai ser condenada? Mas você entendeu que Jesus Cristo, por causa do seu grande amor para conosco, Ele entregou a sua vida para morrer no nosso lugar, para que a gente seja salvo? Você entendeu? Então, quando a pessoa entende, irmãos, é uma alegria muito grande, porque a pessoa pode professar publicamente a sua fé. Logicamente, tem algumas coisas acessórias, que hoje em dia a gente faz por conta da estrutura da própria igreja. Por exemplo, a nossa igreja aqui, irmãos, ela tem uma estrutura de governo, que ela difere de outras estruturas de governo de outras igrejas. Certo? E é importante, se você vai se tornar membro da igreja, você saber como é que funciona isso. Para você não entrar desavisado, não é? Outra coisa que a gente procura fazer também, dentro disso, falar de algumas doutrinas essenciais para nós também. Nossa igreja é uma igreja confessional. Ou seja, eu não posso inventar doutrina, irmãos. Eu não posso inventar doutrina. Eu vou pregar a palavra de Deus para vocês, de acordo com aquela que tem sido a interpretação histórica da nossa igreja, né? E que eu estou muito bem afinado com ela, tá? Então, tem alguns pontos que a pessoa que for professar fé, ela fala. Mas a coisa principal qual é da profissão de fé, irmãos? É a pessoa entender que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Esse é o ponto principal. Nós temos que fazer isso. A pessoa tem que compreender qual é o Evangelho. E isso contrasta a nossa igreja, a igreja protestante, reformada, contrasta com a igreja católica romana nesse ponto. Porque na igreja católica romana, ela diz que não é necessário alguém fazer isso, certo? Para ser membro de uma igreja visível.
Mas a Bíblia é muito clara quando diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós temos vários exemplos disso, de profissão de fé na Bíblia. Por exemplo, apóstolo Pedro. Lá no apóstolo Pedro, lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, Jesus Cristo perguntou: quem diz o povo que eu sou? Aí disseram lá, ó, uns dizem que você é profeta, outros dizem que você é isso, aquilo, outro. Aí ele perguntou, mas vocês dizem quem é que eu sou? Aí o apóstolo Pedro disse o quê, irmãos? Tu és o Cristo. Professou publicamente a sua fé, no meio de tantos outros. Né? Lá em Atos, no capítulo 8, você encontra também um eunuco, que era tesoureiro lá do reino da Etiópia, e ele estava indo a Jerusalém para adorar. E aí, quando ele estava regressando para o seu país, ele foi evangelizado por Filipe. Diz lá o livro de Atos, no capítulo 8. O que foi que ele fez? Ele professou publicamente a sua fé. Abra a sua Bíblia lá em Atos 8. Atos, capítulo 8, versículo 36. Atos 8, 36. Veja só, diz assim o texto da palavra de Deus, que seguindo eles caminham afora, chegado a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, quem pede que seja eu batizado? E Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo você tem que crer para você ser batizado. E respondeu, ele disse o que, irmãos? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então, esse exemplo, tanto de Pedro quanto do eunuco, demonstram para mim e para você que ser membro de uma igreja é, sobretudo, você professar a sua fé em Cristo Jesus. Essa é a primeira porta para você entrar na igreja. Aí, logicamente, você vai ser batizado, né? Mas não necessariamente, eu digo assim, em determinados casos extraordinários, é necessário você ser batizado para você fazer parte da igreja. Eu usei o exemplo lá do ladrão da cruz, no domingo passado, para mostrar para os irmãos que, embora ele não teve condições de ser batizado, ele fazia parte da igreja, ele foi salvo, não é? E esses exemplos, então, demonstram isso para mim e para vocês. Alguma pergunta até aqui, meus irmãos? Quais são os compromissos que nós esperamos aqui na igreja do Parque Jurema? De todos os crentes da igreja. Nós esperamos algumas coisas, irmãos. Porque quando nós nos tornamos membros de uma igreja, nós estamos ligados uns aos outros. Quando nós nos tornamos membros de uma igreja, nós estamos dizendo a todos os membros da igreja que não somente nos comprometemos com eles, mas também que eles devem se comprometer conosco. Então, quando a irmã Giza se tornou membro daqui da igreja, ela estava dizendo, em outras palavras, irmãos, se importem comigo, que eu vou me importar com vocês. É um compromisso que nós temos para com os outros. E isso está lá em Hebreus, no capítulo 3, quando o autor daquela epístola diz, agora vocês são responsáveis por mim e eu sou responsável por vocês. Como é que você já deve ter percebido, isso é uma coisa contrária à nossa cultura. Por exemplo, vamos dizer assim, a Bíblia diz assim, exortai-vos mutuamente. Vamos dizer aqui, vamos dizer que, só um exemplo, aqui na irmã Nayara. Vamos dizer que a irmã Nayara está se encontrando em falta em algum aspecto da sua vida cristã. Aí a Bíblia diz, exortai-vos mutuamente. Não é só o pastor não, tá, irmãos? Por favor, não é só o pastor não. Aí, de repente, a irmã Giza encontra lá
no supermercado, a irmã Nayara. Irmã Nayara, está acontecendo isso, irmã, não vi mais você. Irmã, eu soube assim e tal. Aí Nayara vai olhar assim para ela, mas cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Mas, rapaz, não, isso está certo, irmãos? Isso não está certo, porque nós somos membros do mesmo corpo. A Bíblia diz para nós nos exortarmos mutuamente. Isso inclui o pastor, irmãos. Se eu faltar em algum aspecto, olha, irmãos, venham para mim, pode falar a verdade em amor, tá? E eu vou refletir à luz da palavra de Deus e tratar sobre isso. Aham. Exatamente, é isso mesmo. Vamos se cuidar, A Bíblia fala de levarmos as cargas uns dos outros, porque muitas vezes é bem pesada a carga, né, irmão Zenilton? Né? Não é isso? Então isso é contrário. Aí você, aí você vai dizer, irmã, eu estou cuidando, mas eu quero cuidar de você também. Eu lhe amo, irmã, estou lhe dizendo isso aqui, não é para... Porque muitas vezes, irmãos, olha, isso é uma coisa séria. Eu já vivi essa tensão. Às vezes as pessoas, elas entram na igreja com a visão errada. Irmãos, pelo menos aqui, vocês podem ter certeza. Irmãos, ninguém quer humilhar ninguém. Ninguém, irmãos. Ninguém quer expor ninguém. Pelo menos esse é o meu espírito. Eu não quero fazer isso. Eu quero cuidar das ovelhas que Deus me confiou. Então, assim, eu não tenho receio, irmãos. Eu vivo isso. De eu ver algum irmão em alguma falta na sua vida cristã, de mandar mensagem, de dizer, olha, irmão, queria lhe fazer uma visita, queria conversar com você sobre isso. Irmãos, eu não tenho impedimentos a respeito disso, com nenhum dos irmãos. Não tenho. Entendeu? E faço isso em amor. Agora, assim, é o amor de um pai para com os filhos. Às vezes, dói o amor do pai para com o filho, não dói? Mas para correção mesmo. Então, não cabe, Nayara, você dizer isso. Cuide da sua vida. Não cabe. Porque nós estamos, de alguma maneira, comprometidos uns com os outros. Diga, amado. É. É. Eu gostei dessa ilustração, vou anotar aqui para o próximo estudo. Gostei muito. Foi muito boa essa analogia. Muito bem. O que se espera, assim, no que toca aos membros da igreja, da nossa igreja? Nós esperamos, irmãos, algumas coisas. Por exemplo, nós esperamos 5 coisas, pelo menos, dos crentes da nossa igreja. Em primeiro lugar, adoração e participação no culto público. Nós compreendemos, irmãos, que o culto a Deus, ele é tanto comunitário quanto individual. Ele, num sentido, é individual, porque você tem que cultuar. Você não pode mandar outra pessoa cultuar no seu lugar. Você tem que cultuar. Mas ele é comunitário por quê? Porque ele envolve nós estarmos reunidos com o povo de Deus. Não existe culto individual. Na Bíblia, pelo menos, não tem. Certo? O culto é comunitário, envolvendo inclusive crianças. Eu não quero generalizar, esse não é o nosso intento, eu não quero radicalizar, dizendo...
Mas assim, na nossa igreja nós não temos culto infantil. Cultinho, como dizem em algumas igrejas. Certo? Nós não temos cultinho por quê, irmãos? Porque, biblicamente falando, os crentes cultuam juntos. Isso não significa dizer que a gente não possa, de alguma maneira, adaptar o contexto da nossa estrutura para atender algumas necessidades específicas. Nós temos feito isso. Mas, assim, no final a gente tem que cultuar junto mesmo, irmãos. Certo? Então, às vezes chora uma criança. Meu irmão, lá quando Moisés estava com o povo, lá no deserto, tinha milhões de pessoas. Né? Tem um número lá de centenas de milhares de homens. Se você multiplicar por mulheres e crianças, passa dos milhões. Será se no culto lá no meio do deserto, o povo não tinha criança chorando, não? Tinha criança chorando. Logicamente, os pais têm que ter cuidado no que diz respeito e zelar pela ordem do culto. Mas, eventualmente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos encontrar criança chorando. Né? E a gente tem que entender isso. Tá? Então, o culto, ele deve ser comunitário. Isso é muito importante. Nós não devemos deixar de nos congregar, especialmente no que diz respeito ao dia do Senhor, que é o dia de acordo com o mandamento separado para a santificação, para a adoração. Segunda coisa, nós esperamos pureza e santidade de vida, porque a vontade de Deus para os seus filhos é que a gente vive em santidade, diante dos incrédulos e diante também dos outros crentes. Eu vou dar um exemplo aqui, como essa é uma coisa importante, essa questão do testemunho é uma coisa importante. Os irmãos sabem que essa casa aqui foi comprada, né? Para servir de templo para a nossa igreja. Espaço de culto da nossa igreja. E aí no processo lá de documentação, que aqui no Parque Jurema é complicado essa questão de documentação. Que aqui nesse bairro é muito complicado. Aí nós precisávamos pegar documentos dos antigos proprietários e tal. Aí nós passamos isso na mão de um corretor imobiliário para fazer isso. Aí o corretor imobiliário foi e disse assim, olha, aliás, o antigo dono, né, disse, olha, para você eu não dou meus documentos não, mas é de jeito nenhum. Mas eu dou meus documentos para o presbítero Juscelino. Se o Juscelino vier pegar aqui, porque eu confio nele, aí eu entrego. Isso é uma coisa importante, irmãos. Pureza e santidade de vida. Espera-se isso não apenas pelo fato de que isso honra a Deus, mas que isso também é um testemunho para outras pessoas. Por isso, os crentes devem se comprometer a viver diariamente em pureza de vida. Terceira coisa, serviço e oração pelos demais crentes da igreja. Quando eu coloco lá no grupo do WhatsApp da nossa igreja para a gente orar pelos membros, irmãos, eu espero que vocês orem mesmo, tá? Tem sempre alguém orando por vocês, eu oro por vocês, tá? Mas você tem que orar. Mas orar, irmãos, é uma coisa relativamente fácil, mas servir outros irmãos também, nas suas dificuldades, nas suas limitações. Por exemplo, irmãos, vamos dar aqui alguns exemplos. Se um irmão da igreja está doente, ele precisa se tratar, e ele não tem condição para isso, é um caso sério, ele pode até morrer. Nós vamos deixar esse irmão morrer, irmãos? Nós vamos deixar esse irmão morrer? Nós não podemos, irmãos. O irmão ficou desempregado, não está tendo a condição. Não é porque não é que ele abriu mão do trabalho dele. Foi que despediram ele. Ele está sem condições de manter a casa dele. Não tem condição para comprar nada. Irmão, nós vamos deixar esse irmão passar fome? Nós vamos deixar, irmãos? Não podemos fazer isso. Certo? Nós não podemos fazer isso. Nós temos que contribuir com esse irmão. E contribuição, às vezes, irmãos, de forma financeira mesmo, para ajudar o irmão na necessidade dele, né? E pela graça de Deus temos feito isso aqui na nossa igreja.
tá? O serviço também diz respeito, irmãos, a utilizarmos os nossos dons dentro do contexto da igreja local. Por exemplo, me ajuda, tá? O que é que você faz, o que é que você faz bem, você se sente para agir aqui na igreja, né? Um dia desse eu estava me perguntando, digo, meu Deus, e agora? O Álvaro vai pastorear lá no Ceará, né? E o Emanuel vai embora, lá para São Paulo, né? Digo, e agora, quem é que vai tocar na igreja? E aí, Nayara, quem é? Né? Aí chegou um irmão e disse, não, pastor, eu estou fazendo o curso de teclado para servir a igreja. Ele já está fazendo, irmãos. Já está fazendo há cerca de 1 ano para ajudar no que diz respeito a isso. Coisa boa, né? Eu não incentivei, não falei nada, mas foi, né? Deus sempre levanta, né, irmãos? Deus sempre levanta, né? Aí veio um outro irmão que eu conversei, né? Aí ele disse, pastor, eu me senti tão tocado quando o senhor falou a situação de que os irmão Álvaro, irmão Taíno, pastor, eu toco instrumento, eu preciso ser mais regular na igreja, congregar com maior regularidade, mas eu posso ajudar na igreja nesse aspecto. Eu posso ajudar. Eu sei fazer isso. Né? Então, são essas coisas que a gente precisa, irmãos. A gente precisa, o dom que Deus lhe deu, certo? Você pode usar aqui na causa dele. E na igreja acontecem umas coisas incríveis. Por exemplo, a igreja é o único lugar onde você vai encontrar uma pessoa muito rica, por exemplo, passando pano, varrendo aqui, servindo outras pessoas. Você encontra um diácono, por exemplo. Nós temos que tratar, irmãos, a igreja com amor. Não é errado até você apontar os erros de uma igreja. Não é errado. Mas você tem que fazer isso com lágrimas nos olhos. Entendeu? Você tem que fazer isso chorando. Poxa, é minha igreja. Eu faço parte, eu estou falando, eu sou membro daquilo ali, eu faço parte daquele corpo. É minha igreja está sofrendo, minha igreja está fraca na fé. Porque a gente vai ter que cuidar uns dos outros, e isso envolve também o testemunho cristão. A quinta coisa, irmãos, eu deixei por último por uma questão bem específica. A gente espera que a igreja ela seja sustentada através das contribuições regulares dos irmãos. Porque essa não é a coisa principal, não é a mais importante. Por isso que vem em último lugar. Mas ela é, sem dúvida nenhuma, a necessidade. Por que nós fazemos isso, irmãos? Em primeiro lugar, porque é algo exigido da parte de Deus. E porque a igreja precisa dessas contribuições para que a obra de Cristo ela continue sendo feita neste mundo. Por exemplo, irmãos, como é que a gente vai mandar missionários para o exterior para pregar o Evangelho se os irmãos não contribuírem? 10% de tudo aquilo que é contribuído nessa igreja, cadê o nosso tesoureiro? Cadê o nosso tesoureiro? 10%, não é, irmãos Maia? De tudo que é arrecadado aqui nessa igreja, a gente remete para a nossa denominação, para que possa sustentar os missionários no estrangeiro, os missionários locais. Por exemplo, saiu um missionário aqui da nossa igreja, com o irmão Isael, foi pregar lá no sul do Piauí. Nós estamos sustentando indiretamente ele. De que maneira? Através dos nossos dízimos, que a gente remete para a denominação. Como é que a gente, por exemplo, contribui com o Álvaro, na formação do Álvaro, na manutenção do seminário? Através disso. Isso é um modo. As causas locais, irmãos, a nossa igreja é relativamente confortável, não é? Ninguém está passando calor, né, irmãos? Não. Está tudo claro, está tudo iluminado, está tudo filmado. A nossa igreja é até uma igreja bonitinha.
Né? Bonitinha. Eu acho bonitinha a nossa igreja. É um simples, mas a nossa igreja é arrumadinha. Mas, irmãos, isso tudo aqui tem um preço. Ele precisa ser mantido. Certo? Então, e a gente procura ser transparente no que diz respeito a isso. No mês de janeiro, ainda vou agendar com o conselho, nós vamos ter mais uma Assembleia Geral. E aí eu vou mostrar para os irmãos aquilo que a nossa igreja arrecadou, né? Aquilo que foram as nossas despesas também. E a gente faz isso publicamente. Tá? Todos os gastos da nossa igreja podem ser conferidos pelos irmãos, basta entrar em contato. A gente não tem segredo, mas a gente mostra para onde vai o recurso. Tá? Então é necessário a gente contribuir. E a gente sabe, irmãos, que isso é uma coisa que deve ser natural da parte dos irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo, na área, disse assim: onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O tesouro, irmãos, o tesouro vale dinheiro mesmo, bens materiais. Onde está o seu recurso material, está o seu coração. Está aquilo que você ama, porque você não investe naquilo que você não ama. Você gasta numa coisa que você não dá valor, não? Você não gasta. Você só investe em algo que você de fato entende que vale a pena. E no caso do reino de Deus, é a única coisa que você investe que você tem certeza que nunca vai ter prejuízo. Isso é algo. Eu pensei que os membros da igreja eram só pessoas. Mas é assim. Nossas crianças são uma vez. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12.